Salmo 138. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Versículo 6. Se teve alguém que foi severamente perseguido, esse alguém foi Davi. De todos os lados surgiam inimigos, e seus maiores e mais temidos adversários eram pessoas do próprio povo e até de sua própria casa. Contudo, foram exatamente nestes momentos que Davi sentiu ainda mais perto o braço do Senhor, em que percebeu de uma forma ainda mais clara o cuidado e o alento de Deus. Ele declarou: Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Não é fácil passar por momentos de crise. Nós temos a tendência de sempre olhar para o lado pior da situação. Mas Deus nos convida a nele confiar, ainda que tudo pareça escuro. O apóstolo Paulo sofreu devido a uma provável enfermidade, a qual chamou espinho na carne. Apesar das cogitações, não sabemos ao certo qual foi o seu problema. Mas uma coisa é certa: a sua experiência nos deixou a resposta divina a todo aquele que é provado. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Somente quando reconhecemos que só o Senhor é capaz de reerguer a nossa vida e de nos fazer justiça, encontramos o caminho da salvação. A nossa avidez em resolver as coisas por nossos próprios esforços, ou em que Deus nos livre de imediato de alguma tribulação, desvia o nosso olhar do único que conhece o fim desde o princípio. Ele sabe o que é melhor para nós. Paulo pediu por 3 vezes que Deus o livrasse de seu sofrimento, mas Deus jamais daria o que fosse um prejuízo espiritual para o seu servo. O apóstolo entendeu a resposta divina e declarou: Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra Satanás e seus anjos. Efésios capítulo 6, versículo 12. O que seria uma batalha bem desleal, não fosse a armadura inabalável que o Senhor dos Exércitos nos oferece. Deus nos convoca ao seu exército com a promessa de vitória a todo aquele que perseverar até o fim. Não estamos vivendo tempos fáceis, amados. Parece que tudo está distorcido e que falar ou buscar viver a vontade de Deus é sempre considerado uma atitude farisaica. Mas então lembro-me de Noé, considerado um lunático por sua geração, de Elias, chamado de o perturbador de Israel, ou de Daniel, lançado em uma cova de leões por causa de sua comunhão com Deus. Acredite que o Senhor levará a bom termo o que diz respeito à tua salvação. O Deus que olha para os humildes e não deixa escapar os soberbos é Senhor excelso, que acode seus filhos no dia em que clamam. Se a resposta não chegou como você esperava, tenha certeza de que ela veio exatamente como deveria acontecer. A fidelidade de Deus não depende de nossas expectativas. A fidelidade de Deus as supera. Portanto, meus irmãos, que mesmo em meio a situações desanimadoras, como Davi, possamos render graças ao Senhor de todo o nosso coração, e Ele nos fortalecerá até o dia em que contemplaremos a sua glória. Vigiemos e oremos. Bom dia, humildes de coração. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.